Olá! O objetivo deste vídeo é resgatar os elementos trabalhados nas unidades 1 a 4 da disciplina Comunicação e Expressão. Na unidade 1, sobre o título A Importância da Língua Portuguesa na Educação Superior, nós discutimos que dominar a língua portuguesa é essencial para um bom desempenho em todas as profissões. E nos cursos superiores, o domínio da língua portuguesa auxilia em todas as disciplinas, seja na interpretação de textos, na produção de artigos ou em qualquer uma das atividades solicitadas em cada uma das disciplinas. E sempre que possível, nós adequamos a linguagem ao contexto de uso e aos interlocutores envolvidos. É importante destacar que a língua tem um objeto de estudo, e esse objeto de estudo é desdobrado em oralidade, leitura e escrita. A unidade 2, nós exploramos os elementos básicos do processo comunicativo, que são emissor, aquele que dá o início ao processo comunicativo, o receptor, o destinatário da comunicação, a mensagem, que é o conteúdo explorado na comunicação, o canal, que é o meio em que foi utilizado na transmissão da mensagem, o código é a língua usada no ato comunicativo e o referente é o contexto ou situação de comunicação. Um exemplo bem prático, por exemplo, estou lendo um livro e neste livro tem uma imagem. Nessa imagem tem alguns elementos escritos em japonês. Não entendi o que está escrito na imagem, o que está expresso na imagem, uma vez que eu não falo e não domino japonês. E isso, dentro dos elementos da comunicação, é o código. Ou seja, é muito importante conhecer quais são os elementos envolvidos no processo de comunicação e onde estão as falhas nesse processo. Na unidade 3, nós exploramos as funções da linguagem. Cada função da linguagem está atrelada a um elemento da comunicação. Então, vamos iniciar com a função emotiva. A função emotiva, ela também tem o nome de expressiva, função emotiva ou expressiva. O foco dela é o emissor, visto que tem os seus verbos conjugados na primeira pessoa do singular ou do plural e elementos característicos. A função conativa, também chamada de função apelativa, o foco é o receptor, ou seja, convencer o receptor. Aí nós teremos verbos no imperativo e também algumas coisas conjugadas na segunda pessoa do singular ou do plural e elementos característicos disso. A função referencial, também conhecida como informativa, tem o foco no referente, ou seja, informar de forma clara e objetiva, enquanto a função poética explora a mensagem, ou seja, os elementos estéticos que conferem a compreensão da mensagem. A função da metalinguística também é chamada de denotativa e ela tem foco no código, na tradução, definição ou explicação de uma palavra ou termo. E a função fática, ela tem foco no canal, testando o canal ou verificando o processo veicular chamado canal do elemento comunicativo, geralmente um diálogo sem conteúdo. Na última unidade deste primeiro bimestre, referente a N1, o foco é a comunicação verbal e não verbal e os níveis de linguagem. Então vamos resgatar que toda a comunicação que depende da escrita ou da fala, toda forma oral ou escrita é denominada comunicação verbal. E toda a comunicação que não depende da escrita, do código escrito ou do código oral, é denominada não verbal, a exemplo de gestos, desenhos, imagens.
E tanto a comunicação verbal e não verbal são elementares, são essenciais no ato comunicativo. O ideal é sempre aliá-las, né? Sempre manter as duas juntas e num ato comunicativo, a fim de que o nosso receptor entenda a mensagem. Dentro da comunicação verbal existem os níveis de linguagem, que, como vimos na unidade 4, eles estão associados aos fatores de região, nível de escolaridade e assim por diante. Desejo bons estudos referentes às unidades 1 a 4.